Empreendedores e empresários todo o Brasil que estão nos assistindo e nos escutando, bem-vindos ao Expertizando. Esse podcast tem a intenção de expandir de fato os nossos conhecimentos e multiplicar, ou pelo menos compartilhar, esses nossos 47 anos de vida e de estrada com todo mundo aí que esteja e se interesse pelos temas que nós vamos debater aqui. Nesse nosso primeiro episódio, esse episódio de abertura, temos aqui um convidado especial, que é o Dr. Adalto, pai, que é o fundador aqui da Rilex. Então, o pai, doutor Adalto, advogado, contador, mais de 50 anos de estrada aí de experiência, carreira atendendo empresas pequeno, médio porte. E acho que a primeira pergunta que fica aqui, que eu gostaria de fazer nessa abertura, assim, sendo que não só que eu sou sucessor da empresa, também filho, eu acompanhei, né, pai, durante toda essa nossa jornada aí, no caso da minha, de 22 anos completados agora, com 23 anos, né, completamos agora em 2025. E fui entendendo as decisões que você foi tomando, né? A visão que você tinha do negócio, a maneira de a gente lidar, seja com os colaboradores, com os clientes. Mas eu gostaria aqui de entender para você, toda essa experiência de vida, mais esses 50 anos, como a gente disse, de jornada. Eu queria saber o que você acredita que foi o grande motivo, o catalisador ali para que você fizesse com que a Rilex não só prosperar, seguisse e sobrevivesse nesse universo de dificuldades que é o nosso Brasil, de uma maneira geral, ter uma empresa no Brasil, todos os problemas inerentes a isso, mas na verdade, mais do que sobreviver, o que fez a gente continuar sempre prosperando. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente inicialmente aqui, novamente dando boas-vindas e agradecendo a participação. O que você acha que foi o grande motivador para todo esse sucesso? Podemos dizer, 50 anos de empresa, com certeza, sucesso nós tivemos. Bom, para começar, é um prazer imenso estar aqui ó, nesse momento, né, e dar um pouco do histórico aqui da empresa, para que todos saibam exatamente como foi que aconteceu. Agora, o grande incentivador de tudo isso aí, pode ter certeza que foi meu pai. Meu pai, ele me deu uma frase que foi fatal. Eu, em 1976, quando eu pensei em fazer alguma coisa, era um risco, porque eu era contador naquela época, trabalhava para uma grande empresa, era um grupo de laticínios, eu era contador desse grupo de laticínios. Uhum. Tinha uma remuneração bastante razoável. E eu falei, um dia me ofereceram essa oportunidade, né? Uhum. Era até, por incrível que pareça, conhecer ele até hoje, pelo apelido Micuim. Micuim, o que, que é? É um bichinho daquele que dá em você que dá bastante coceira, porque ele era chato, o cara era desse jeito. Uhum. E ele um dia falou, pô, Dalton, você não quer, você é contador aqui e tal, e a empresa estava para ser vendida, você não quer montar um escritório? Eu falei, ó, a gente pode até pensar. Mas o próprio, o seu Freire, que ia adquirir esse grupo, ele estava muito interessado que eu continuasse na empresa. Mesmo sendo vendida, Mesmo sendo vendido, você, ele você ia queria. seguir, É porque eu, seguiria com porque eles. eu conhecia todo o sistema, sabia como é que funcionava. Eu fazia as minhas visitas para as fábricas em Goiás, em Minas Gerais. Uhum. Então ele queria que até que eu continuasse. Mas ele me ofereceu. Eu cheguei para meu pai, né? Falei, está surgindo uma oportunidade aí de eu trabalhar. Porque eu já vinha da escritório de contabilidade de São Miguel. Uhum. Eu passei para contador dessa empresa. Aí meu pai falou, olha, filho, é complicado? É complicado. Mas se eu fosse você, eu ia. Pode ter certeza de uma coisa, a frase dele, até hoje, casa, comida e roupa lavada você tem. Uhum. Pode ficar tranquilo. Não perca a oportunidade, porque eu perdi uma oportunidade. Uhum. Porque eu não quis trocar alguma coisa que era certa Certo. por uma coisa duvidosa. Eu não quis trocar. E me arrependo até hoje. Então, se acha que é importante, vá em frente. Você tinha quantos anos, pai? Cara? Naquela época eu estava com 21 anos, mais ou menos. 21 anos. Eu já tinha. Isso foi em 54, 20. Exatamente, estava com 21 anos. 21 para 22 anos. Tranquilo. Recebi, fiz um acordo com a Certo. empresa lá em 75, tal, 76, fizemos um acordo e tal. E aí foi indo, foi começando. Só que aquela velha história, né? Eles continuaram trabalhando, mas eu fiquei ali como para barro, para choque. Certo. Fiz várias mudanças. Uma hora fui para trabalhar. Em primeiro lugar, conseguiram um local para a gente ficar ali na Praça Pavimento, um lugarzinho pequenininho, em cima de uma empresa que vendia chachins, né? Ela era fabricante também.
E eu comecei a fazer então, a parte da escrita fiscal dela e fiquei num andar dela que estava Mas você vazio. ficou naquela vida dupla ou não? Você já estava no Não, escritório? não, É, só não. escritório Quando já. eu Você já tinha decidi, saído já não, do lado quando de eu cima. decidi, eu saí. Ah, saiu Não, totalmente. Não não, teve uma vida dupla, um tempo. não, Que é não, muito comum, não, né? Às vezes não. a pessoa fica um tempo na empresa, faz essa Era, transição, né? era impossível fazer isso, porque a empresa já estava teoricamente vendida. Aí Entendi. eu falei, para mim não dar esperança para o outro que está adquirindo agora, eu vou fazer dessa maneira. Certo. Peguei e saí. Como eu tinha um pouco de dinheiro, então me deu tranquilidade. Só que o tempo foi passando, o que aconteceu? O dinheiro foi acabando, né? Porque quando você gasta e não repõe, é complicado. Mas tudo bem. Segui a vida aí, 75, ali naquela 70, 76. Naquela coisa, sabe? Vai, não vai. E eu estava pensando já, quase me arrepender, mas falei, já que eu comecei, eu vou em frente. Certo. Ah, tudo bem. Aí quando chegou em 77, né? Pouco, final de 76, aí nós viemos, aí eu falei, poxa, que eu vou arrumar um lugar para trabalhar. Aí Uhum. passei por aqui pela Rio Bonito, tá, vi uma plaquinha de aluga-se ali na, aqui na Rio Bonito, era até uma garagem. Cara. Conversei com ele e tal, ele pegou e, não, não tô, tá alugado e tal, mas eu não tinha garantia, ele queria isso, queria fiador, queria não sei o quê. Certo. Melhor, ele queria depósito. Era 3 meses Pra de garantir depósito. lá. Eu Garantir não o tinha o dinheiro lugar. para dar o Sim, sim. depósito. Tá bom. Aí seguimos a vida. Aí, dali, aí ela vendeu o prédio dela, vendeu o estabelecimento. A pessoa que estava lá, eu estava trabalhando para ela, e não tinha ninguém ainda, só tinha ela, só, e na verdade é só aventura. Aí passamos a trabalhar na casa desse bicuí que fica ali na Paulo Andrighetti, lá perto da Marginal. Tá. Aí tinha lá, foi dali que, praticamente foi ali que eu retornei quase que, ali que eu praticamente retornei quase o namoro com a sua mãe, né? Sim, Aí sim. foi ali naquela Naquela época ali, transição. ela estava de longe me cobiçando, né? Estava ali no jeito. Que ela não nos ouça, É, né? Ela não nos ouça. exatamente. Bom, aí trabalhei lá. Aí o que aconteceu? Aí retornei. Eu sempre fui meio persistente. Aí vim aqui para Rio Bonito Uhum. novamente. Você acredita que o sujeito, ele acreditou em mim que eu poderia, sabe? Eu não sei, ele deve ter visto alguma coisa que eu não Sim. consigo. Empatia, empatia. Exato, bati. Empatia, teve empatia. Ele falou, eu vou alugar o estabelecimento, vou Sem a alugar garantia. sem a Sem a garantia, garantia do do vou oriente. alugar para você, faço questão. Porque o dinheiro que tinha, né, tinha que Sim, comprar sim. balcãozinho, aquelas coisas todas, né? Para poder. Sim, claro. Arrumei bem, fiz uma porta lá, porque o dinheiro da locação, que a garantia que ia dar, acabei colocando porta, colocando tudo. Bom, seguimos nossa vida. E continuamos trabalhando e tal. Aí apareceu o primeiro cliente, foi a Lumar, que era uma empresa que fazia pipolim, Sim, bolinhas de lembro. pipolim. Claro. Aí, Seu olha, Carlos. é seu Seu Carlos, né? Carlos. Seu Carlos Falecido da seu Lumar. Carlos. Nossa, Carlos Saudoso. Coca. Carlos Carlos Coca. Coca. Foi o primeiro cliente. E junto com ele veio a dona Iraci, que era uma costureira que estava lá que era lá da Rua Augusta, olha a distância. Porque esse bicuinha, ele não veio trabalhar, ele continuou trabalhando no escritório dele, porque ele tinha família, ele era casado, tinha filhos, tal. A proposta dele, você vai, eu vou trazer cliente Como e se fosse a área de vendas, né? exatamente, Comercial, né? Fazer um comercial. exatamente. Traz o cliente, você Traz o executa, em cliente, a tese. gente executa o trabalho. Até então você estava sozinho, Tá não tinha sozinho. funcionário, só tava Não, você, era só você, sozinho, sozinho. eu empresa, o famoso eu Exatamente. empresa. Aí vamos indo, tocando. Aí naquela época mesmo, aí o trabalho que nós fizemos para o seu Carlos, tá, Lumar, possibilitou a gente adquirir um telefone. Naquela época existia uma diferença entre comercial e residencial. Então, isso Ah, nós tá. estamos de 76 para 77. Bom, praticamente, quando foi em março de 77 que nós realmente definimos, ficou todo definido, montamos tudo mais. Já no endereço, Já estava com o endereço. endereço, tudo certo. Por isso que eu considero começo 77, né? Entendi. Porque, na verdade, foi um pouquinho antes, mas teve Transição é um oficial, amadurecimento. oficial. Só que esse telefone, o que acontece? Ele diz para mim, ó, eu não posso comprar, eu só consigo comprar esse telefone se comprar no meu nome, porque a pessoa que está querendo vender para mim, porque é meu conhecido e tal. Tudo bem. Tá, para mim não tem problema, não. Fui de boa fé, né? Aí comprei. Passou um tempo e tal, e as coisas pensamos que ia melhorar, mas não conseguia melhorar. E foi. Só que ele chegou um determinado período, ele falou para mim assim, foi mais ou menos para setembro, vai, uns 6 meses. Ele falou assim, Adalto, acho que não vai dar para mim continuar, porque sabe como é que é, né? Eu não posso sair lá do meu trabalho, porque eu tenho família e tal, não sei o quê. Então, e ele falou, ele me fez a seguinte proposta, ó, é o seguinte, eu fico com o telefone, né? Eu fico com o seu telefone e
e fica como parte Da da nossa sociedade. Da sociedade. sociedade. Eu falei, não fica a minha parte, cara. Você não deu nada, até agora não fizemos nada. Você não trouxe cliente, você só tem Mas dois esse clientes. dinheiro que comprou o telefone Foi foi meu, dinheiro. foi meu dinheiro. Ah, O dinheiro entendi. era meu, eu que Entendi. tinha esse dinheiro na minha rescisão. Entendi. Tá bom. É assim, é isso que você quer, é isso que você vai fazer. Você tá me matando, velho. Mas não tem problema, não. Não, mas é assim, velho, tem que ser. Não. Porque eu tenho uma parte na sociedade. Ele não ajudou a botar os móveis, não ajudou nada. Bom, tudo bem. Aí fica por parte dos móveis, né? Você vai ficar com os móveis. Pô, eu comprei os móveis. Eu comprei até numa empresa lá em como é que é? Vila Prudente. Os móveis. Era um escritório que tinha lá, que se desfizeram. E eu fui lá e comprei os balcão, comprei Sim, sim. cadeira, comprei todas aquelas Talvez coisas. esse também é um grande ensinamento, né? Por que, que Sabe? não pode ter sociedade sem nada escrito no papel, né? Exatamente, Talvez é uma exatamente. Eu lição. fui mais na confiança, né? É aquela Eu coisa de sempre trabalhei assim, confiança. né? Sim, sim. Sempre fui de confiança. Tá bom. Bom, em suma, ele pegou e levou meu telefone, que estava o nome dele, e eu não tive o que fazer. Tirar do papel, em tese Tá, fizeram um sócio, tá bom, metade, e é metade. exato, ele levou Essa foi a embora. história. Tá bom, tá bom. Só que quando ele saiu, eu me invoquei e falei assim: não, eu não vou desistir, agora que eu vou para frente mesmo. Vou mostrar para esse cara que ele fez. Na verdade, ele não me fez o mal, ele me fez o bem. Aí ele me incentivou. Se continuasse daquele marasmo, provavelmente eu teria desistido. Porque a oferta de trabalho eu já tive, inclusive, com o pessoal aqui da empresa antiga. Tá bom. Aí nessa brincadeira toda, aí eu me fiz pé firme, falei pro meu pai, pai, eu tô morto, hein? Ele falou, não tem problema, continua, vai em frente. Por enquanto você é solteira, você não tem problema nenhum. Aqui em casa você vai ter. Isso me entusiasmou demais. Aí consegui um trabalho, parece incrível, né? Ele saiu da empresa, o pessoal saiu, arrumei uma confecção aqui, do lado aqui, na Rio Bonito, era confecções Toquinho. Inclusive, o rapaz era conselheiro do Corinthians. Aí ele passava por ali e tal, olhava. Aí um dia ele entrou, puxa vida, você é contabilidade, pô, tô com um escritório, não sei o que. Aí fui lá, conversei com ele. E precisava, e a contabilidade dele, ele falou, minha contabilidade está atrasada e tudo mais. Naquela época eu lembro, eu comprei dele, foi 400, foi mil e, era, talvez na época ele era cruzeiro. Acho que foi 2.000 e poucos cruzeiros. Era dinheiro pra caramba, sabe? Era muita grana na época. E ele confiou, falou, não. Eu falei, como é que. Ele perguntou como é que eu pagava. Eu falei, eu pago jeito de vida, eu vou fazer o trabalho. Eu, olha, me dediquei naquele trabalho. Me dediquei. E não tinha nada, era tudo na unha mesmo, na mão. Na mão, né? Porque era Era manuscrito, né? na Era nos manuscrito. A livros, era única coisa que eu manuscrito. tinha era as Tudo era manuscrito, gelatinas para gelatina. poder fazer as contabilidades. Então eu tinha uma máquina de escrever. Aí daí já tá falando de máquina de escrever, né? Ali Era é na máquina máquina de de escrever. escrever, né? Era na Fazer máquina de balanço, fazer tudo, tudo. tudo, fazia tudo. Fazia Ó, folha de pagamento, tudo na folha de mão. pagamento. Tudo na mão, não tinha nada, era tudo na Porque mão. era aquelas fichas, É, ficha era. quadriculado, né? Não, eu usava papel de colunas, né? Papel de coluna, Papel verdade. de Papel de 16 coluna, colunas. 16 16 colunas. colunas, Então a verdade. contabilidade era tudo ali. E o trabalho que eu fiz para ele foi tão bom que ele gostou, porque ele precisava apresentar para fiscalização. O fiscal deu um prazo para a gente, estava com 2 anos de atraso. Tal. Era diferente de hoje, porque hoje a fiscalização tem tudo na mão. Uhum. Não adianta você querer, mas naquela época você conseguia, sabe, fazer, não aproveitar todos, né? Mas eu tinha alguns critérios porque eu adotava, porque na Laticínios eu fazia isso, eu adotei alguns critérios de ficha de controle. Então tinha faturamento do sujeito mensalmente através desse papel dessas colunas, Esses porque a registros, coluna né? Esses exigente. registros que você ia fazer. Dentro dela mesmo eu controlava o faturamento e o contas a pagar na própria linha. As 16 colunas seriam exatamente para ele. E ali, Uhum. inclusive, eu descobri várias coisas que eles feito venda a prazo que não tinha sido recebido. Não tinham recebido. Conciliei com o banco, era tudo mais difícil para fazer. Aí aquilo ali para mim foi uma vitória. E ele acabou me apresentando também uma outra pessoa, um outro cliente com problema. Aí começa, né? Bom, aí essa brincadeira vai indo, ele se fixou comigo, aí nós começamos a seguir em frente, já está 78. Naquela época, 70, quando foi 78, eu estava namorando com a sua mãe, e depois, por uma razão lá qualquer, acabou não compatibilizando, ela foi embora, eu fiquei do meu lado, e aí vamos tocar o barco, né? Foi indo nessa Uhum. brincadeira, e tocamos. Quando foi 79, aí a sua mãe me ligou, aí quando ela me ligou, eu falei, pô, agora sim, agora que eu vou pra frente mesmo, né? Uhum. Agora o bicho vai pegar. Eu vou te falar uma coisa, e foi
um choque de emoção De grande para mim. motivação. Motivação. Motivação, né? Motivação. Choque de motivação. Exatamente. Ela veio, eu falei para até falei Sim, sim, sim. só para abrir um parênteses, falei, olha, eu não tenho nada, estou aventurando, mas se você tiver afim, pode ter certeza que você tem um cara aqui que vai em frente. Uhum. Opa, ela trabalhava na rádio, né? Bom, aí a minha vida começou a mudar, parece incrível, né? Algumas coisas que a gente tem, assim, alguma força que vem por trás, que acaba empurrando a gente para Uhum. frente, né? Dizem, né, que quando você tá para frente, às vezes até um chute na bunda te leva, né? É verdade. E era Foi isso mesmo. foi isso mesmo. E aí a minha vida mudou totalmente. E aí o entusiasmo veio, e a gente conseguiu outras carteiras, né? Aí comecei a fazer faculdade. Mas no final, você conseguiu o telefone de volta? Não, eu Mas usei o então, telefone e e o usava. telefone? Porque você ficou sem telefone. Não, fiquei, Você mas tinha um escritório e não tinha telefone. Mesmo numa época, mas que a aí, comunicação era diferente, né? Não era que nem hoje, mas né? esse As coisas... tinha Orelhão, o né? seu Benedito, que era o tintureiro, ele tinha telefone. E eu fiz um negócio com ele. Falei, ó, posso dar o seu telefone como referência? Pode. Aí passei a usar o telefone. Aí passei o telefone dele antes de contato. Porque imagino que o telefone naquela época era quase que um diferencial, até por ser difícil de acesso. Sem ele não existia. Existia. Sem ele E era não- difícil ter acesso. Nossa, Isso, sem ele né? não existia. E ele estava do meu lado, porta, parede. Quer dizer, ele precisava de uma ligação, o pessoal ligava, ele ia lá, ó, estão ligando para você. Eu já ia lá, pagava para ele, Sim. eu pagava a conta de Porque telefone do ponto de dele. vista histórico, né, pai? A gente Ah, tá falando do momento antes de privatização, nossa, popularização. não. Era consórcio, né? Olha, Você tinha não era, consórcio pra não, poder. ali era financiamento Financiamento e era difícil você, a abertura de crédito de lá pra crédito, você. não crédito. A telefônica não abria a linha, porque tinha muita gente que tinha muito telefone. Então, para ela, não interessava, uma Era um coisa, mercado, né? era um Existia um mercado paralelo em relação a isso, né? o mercado sério na época, ela chegava a custar US$ 5.000, mais ou menos, né? Uma linha Então, telefônica. uma linha telefônica, mas era R$ 30.000 para você ter o direito ao uso da linha. Porque quando você comprava da telefônica, você tinha as ações. Mas quando você comprava de particular, ele comprava, tinha os vendedores, eles compravam linha telefônica, vendiam o telefone e ficavam com as ações. Porque para ele o que interessava eram as ações, não era o telefone. Sim. Mas o seu Benedito aí também foi uma pessoa que eu devo muito para ele, né? Ele Uhum. deixou. E aí foi. Aí a coisa começou, tal, fui trabalhando, fazendo aí eu arrumei uma pessoa para trabalhar comigo. E caí na besteira também de fazer uma outra sociedade que no final eu acabei tomando pau de novo, mas faz parte, não tem jeito, né? É o segundo tomo que eu levei. Até só No meio do caminho ainda. era no meio do No meio caminho. do caminho. Eu sempre pensei em tecnologia. Como é que você vai falar em tecnologia? Se ouve dessa palavra agora, né? Não, mas naquela época Sim, mesmo. tudo é O que tecnologia. acontece? Eu fazia, por exemplo, a contabilidade e datilografava todas as fichas triplas para poder passar na gelatina, um papel para copiação. Depois, o que aconteceu? Eu comprei uma máquina que era interessante para caramba. Era uma máquina que era uma Gendata 500. Era uma máquina de escrever, porém tinha vantagem. Você colocava as cartolinas dentro da máquina, você digitava e ali já saía o seu borrador. Entendi. E aí o que acontece? Aquele borrador servia a própria a Secretaria da Fazenda, o Estado, aceitava aquilo como diário. Então, O livro diário já estava ali, já estava exato, registrado. eu já não tinha mais que Não passar tinha que na passar gelatina. gelatina para ter o Exatamente. livro. Você registrava na junta, né? Você levava lá pro Normal, registro, porque era etc. uma via dela, já Entendi. era exatamente isso. Você só tinha que guardar as duas primeiras cópias para ficar como original. Uhum. Porque o fiscalização, quando ele chegava, eles pediam o original, não aquela lá. Mas se precisasse, tinha aquela. Você tinha. Mas então, já foi uma evolução. E não me preocupei, não. Vou comprar. Comprei. Quando chegou em 81, já estava casado, mas em 81, continuando na contabilidade, aí os perrengues normal. Aí apareceu o primeiro, foi, não, o fato foi 86. 81, aí eu arrumei uma máquina melhor ainda para fazer contabilidade. Também diferente, essa também foi, era tempo era bem parecido com, não sei se você conheceu aqueles, Telex. Telex. Não, Eu não conheci de eu conheceu. falar, né? Não utilizei. Não. Mas sim, Mas sim. era bem parecido Que é com o o antes do Telex. fax, na verdade. Ele é antes do fax, né? Era o Telex. Ali a Ele é gente o fazia vô do fax. comunicação e tudo mais. Mas ele também servia também para efeitos contábeis. Eu usava aquilo lá. Era interessante pra caramba. Aí foi indo. Quando chegou em 86, que eu conheci, veio
o primeiro computador. E de onde você ouve falar de computador, né? Porque nessa aí, Não, porque a gente tá falando de tecnologia. Porque no final tudo é tecnologia, né? é, É que a gente tá acostumado a vincular é, tecnologia com é que celular hoje em dia, né? não. Mas energia elétrica é É, tecnologia, exato. tudo é tecnologia. Mas assim, então vamos lá. A gente tem a telefone, que já Aham, foi um investimento aham, importante. Aí você falou dessa máquina é, D, que é D. Isso eu quero agendar, tá? A Uma Agendata, agendata. o segundo É, investimento exato. E aí importante. saiu os Teletrim. Os Teletrim, que era um bipzinho que você recebia, que aquilo ali era um comunicador em relação aos Eu clientes. lembro, Os clientes eu ligavam, lembro da gente mandar mensagem ligavam pra para você. mim, ligava para essa operadora, a Operador, você operadora mandava um passava, recado. onde eu estava parado. Quer Ou dizer, esse, o não torpedo perdi, atual, né? O SMS não hoje. perdia contato com o cliente de jeito nenhum. Então eu era bem assim, parava em qualquer lugar, pegava, lá tinha muita cabine telefônica, eu andava com ficha, botava a fichinha Uhum. lá, ligava. Sim, Pô, sim, sim. quer dizer, não perdia cliente. Muitos negócios eu fiz exatamente por esse, né? Aí depois veio o Pinboy, porque foi andando. Quando foi em 86, um cliente que eu também consegui em 85, ele começou a trabalhar com informática. Ele falou para mim, Doutor, tem um negócio da hora para você, computador. Mas o que eu vou fazer com computador? É um XT. Olha, é uma É low revolução fi. isso daqui. Eu falei, tá bom. Quanto custa isso daí? Ele falou, não lembro o valor. A única coisa que eu sei que foi o seguinte: não sabia o que, que era e nem sabia o que, que eu tinha que ter para botar dentro daquele sistema. O que você tinha que fazer O pra. que exatamente. Sim, sim. Não, o que, que eu fiz? Eu tinha um Voyage. Eu vendi um Voyage para comprar ele. Vendi um Voyage. Fiquei a pé de novo. Minha mulher falou, a pé. É verdade, acho que a gente não passou nisso. Porque essa é a É, segunda vez, porque a primeira do fax já foi isso, não foi? foi. Lembra você Não, me o contar do sobre isso? fax eu tinha um Fuscão. Porque eu sempre gostei do carro, Então eu fazia o seguinte: eu vendia, guardava um pouco dele e começava a trabalhar e comprava Comprava um outro. carro. Esse Voyage era do Zuno. Uhum. Era do Zuno. Zuno, Era do falecido Zuno, Zuno. que também acabou se tornando cliente meu Sim, daquele sim, falecido escritório. Zuno. Escola Saudoso de Zuno. inglês. Sim, sim. É saudoso. Né? Gente Saudoso boa pra Zuno. caramba. Saudoso Zuno. E aí o Zuno também me trouxe dois clientes. A empresa onde ele era do escritório de contabilidade aqui da Rio Bonito, lá embaixo, depois em frente do Bradesco. Ele está fechando e ele quer transferir os clientes. O Zuno já tinha vindo para mim. Aí ele me deu o Platina. Ele pegou e me mandou. Acho que mandou uns 4 ou 5 clientes. Pô, a carteira aí o que aconteceu? Aí começamos a trabalhar já com. Uhum. Aí foi quando eu fiz a sociedade para poder aumentar o nosso leque. Montamos até uma sociedade, uma empresa de Xerox naquela época, era aqui na Rio Bonito também. Conseguimos um lugarzinho ali, um salão. Lugar. Então nós tínhamos, até hoje eu era empresário, eu estava 2 empresas. Eu tinha um O escritório de escritório contabilidade tinha empresa de e uma Xerox. empresa de Xerox. Nós chegamos até a subir ainda lá para Celso Garcia. Nós montamos, aí voltei para cá novamente, fui ali no 744. Aí eu mudei, você vê, eu tive lá no 764, 744, depois vim para o 694, no 694. Quando eu estava no 744, estava uma beleza. O escritório era grande, sobrado, e já. Aí a Jussara já veio trabalhar comigo, em 86, estava trabalhando comigo, ela fez o departamento pessoal, eu tinha um da escrita fiscal, tinha um da contabilidade, que me ajudava, então eu já estava com 4 funcionários. Até o dia que Aí eles me botaram a prova um dia, e eu falei, não tem problema não. A prova é a seguinte: um dia a gente sempre dava vale refeição, naquela época não existia isso, eu sempre quis partilhar, e, puxa vida, todo mundo vem, trabalha, fica um tempão, né? E eu comecei a dar, só que eu dava um por dia, eu dava um vale por dia. Eu comprava daquela época, vale refeição, mas era. Só que eu falava para a pessoa, não entrega tudo, se entregar, a turma não vai vir, vai ter. Eu dava. Até o dia que eles acharam que era. O dia do Sara teve um problema, também tinha. Uhum. Aí, esse vale refeição, aí juntaram o grupinho lá, vieram até mim, falando que eu tinha que dar os 30 dias logo para eles, e tudo mais e tal. Eu falei, hoje eu acabei de perder todos os empregados. Acabei de perder. Mas eu tinha que pagar para ver, né? Não tem jeito. Porque às vezes você tem que ser pragmático. Tem certas coisas que, se você engolir, esquece. Você não pode perder. Isso eu nunca fiz. Uma coisa importante do que você estava falando aqui, e eu não posso perder esse ponto, eu acho que estava dizendo que a gente estava falando muito do. Queria perder esse ponto do investimento. Ah, tá. Você falou do Fusca, Fax foi o Fusca? Não foi o agendata que eu comprei. O agendata tinha. Agendado. Aí depois veio o computador foi Com foi Voyage. o Voyage. Você Voyage. tinha o Voyage, Exatamente.
Vende Voyage e compra Era o Voyage, o computador. eu comprei o Você Voyage, lembra o nome de quem te vendeu? Quem era o o cliente na Zuno, época? Ah, foi o o Zuno que vendeu o Zuno, eu comprei computador. do Zuno. Hum. Comprei do Zuno. Tá, mas aí você comprou o computador, você fez o quê? Você falou pra mim, ó, Não, comprei o computador, não sabia o que fazer porque com ele, como eu utilizar, fiz né? trabalho pro Zuno, o Zuno, eu ganhei 2 carros, por incrível que pareça, um trabalho. Voyage eu ganhei do Zuno por trabalho que eu fiz para ele. Uhum. E o Opala que eu tive, você fala, pô, mas o Opala, eu tinha um Commodore, foi de um cliente que era amigo da gente, né, ele precisava regularizar uma casa, e eu já tinha me informado na época, Já tinha informação já de tinha, isso. gravatas, pô. E aí o que acontece? Fiz um trabalho, só que ele precisava regularizar a escritura. E ele estava devendo um dinheiro pro antigo proprietário. Só que esse proprietário falou que não ia dar a escritura para ele e me botou no negócio. Eu falei, aí eu vou lá e vou. Fui em Campinas, o cara era um coronel da Polícia Militar. Em Campinas eu fui. Chamei meu sócio, vamos. Ele falou, não, eu tenho família, tenho que cuidar, tenho filho. Eu falei, eu também tenho filho. Ele não quis ir, eu fui. Aí foi, eu vou. Chamei e falei, vamos lá. Então, eu vou fazer esse trabalho sozinho. Fui no final de semana. Cheguei lá na mão, cara, conversei com. Você acredita que foi empatia? Consegui convencer o coronel a vir assinar a escritura. Ele recebeu o dinheiro do. Como é que era o nome dele? Ele trabalhava com laticínios. Não lembro o nome dele, mas. Não lembro. Eu consegui convencer ele a receber o dinheiro que ele devia Sim. e lavrar a escritura. E esse coronel veio aqui em São Paulo lavrar a escritura comigo. Veio. Uma semana eu resolvi esse problema. Ganhei um Opala. Ele falou, o cara me ofereceu 2 carros para você. Um Opala Commodore 82, 2 portas. Sim. Coisa mais linda do mundo. E eu estava já para 85, comprando um computador, o cara. Agora só Porque foi a eu época que estava com Voyage. começou já essa coisa do computador, Foi, foi ali pra você foi que ali, foi o começou a início. chegar. Foi. Não teve, eu não lembro de falar em Antes computador antes disso, disso. antes Não, né? disso. Eu Antes disso. praticamente comprei. E antes disso eu comprei o fax também. O fax até a Juscelina falou, você vai fazer o fax com quê? Ninguém. Você vai Essa tratar do com fax fax, com quem? eu gosto muito dessa história do É. fax, porque você compra o fax, mas não tinha pra quem Não mandar o tinha para quem fax, era mandar. isso, não era? Exatamente. Essa Mas aí história quem é muito comprou foi a interessante. SND. É, esse ND aí entra o cliente, esse ND que tinha, Aí né? entrou um cliente que tinha SND, então a gente trocava a mensagem por fax. Você acha que o cliente chegou porque você tinha o fax ou não Não, necessariamente? não, não. Porque eu fui Ou apresentado. ajudou? Não, não, Quanto pode não, ajudar? não. Então, na verdade, a gente na época não colocamos absolutamente nada um com o outro. Não Certo. colocamos nada. Mas a SND apareceu através de uma empresa que nós fizemos a abertura, que era a empresa Samar. Nós fizemos a abertura que ficava lá na Rua Bela Vista. Sim. E através dele que ele conhecia o Cláudio. E o Sim, pode Cláudio, ser. O Serreto. o Serreto, conhecia o Cláudio, e o Cláudio lá ficou com problema de contador da empresa na SND, e aí era o Mauro e o Cláudio, e ele pegou e me convidou. Falei, tudo bem, eu fui lá. E aí foi quando nós chegamos nessa empresa SND, a nossa empresa até hoje, né? Que a gente Sim, tem sim, Deus maior continua. respeito Com com respeito eles, com eles, está com claro. a gente há Sim, quantos anos, né? Nós fizemos até a transição, tal. sim, sim, sem dúvida. E aí trocava, era o único que eu trocava mensagem por Mensagem fax, com era com eles. ele. É que eu penso muito assim, né? Porque, queira ou não queira, a ida para investir ou arriscar. Porque a inovação, no É, final, quando a gente pega tecnologias novas, tudo que a gente tem de fazer de novo é um risco que a gente está assumindo, né? Você assumiu o risco de investimento, no caso dos equipamentos. E o que eu queria perguntar para ti agora é qual que é a grande. Assim, passado toda essa jornada, a gente falou, passou vários pontos aqui da história da empresa, essa questão da importância da inovação, investimento em inovação, outros momentos assim difíceis e complexos na própria história, da construção do negócio aí. Qual que é a principal, de tudo que você já viu, de todas as pessoas que você atendeu, qual a principal dica, qual o principal ensinamento, e talvez que a gente, dica que a gente pode falar para alguém que tem uma empresa, seja está construindo o seu negócio agora, já está ali no negócio. O que mais ele tem? Qual é o ponto que ele tem que olhar, que ele mais tem que prestar atenção? Que fosse a maior lição. Poxa, ó, de tudo que eu aprendi, isso aqui é algo que eu acho que todo mundo deveria ter como ponto de atenção para que ele consiga, pelo menos, ter mais chance de sucesso. E não sobreviver, mas, na verdade, vencer. eu entendo o seguinte, Cruz. A primeira coisa que o empresário tem que fazer é separar a empresa da pessoa física. Ponto. Porque a pessoa jurídica, a empresa dele, pode estar muito bem, mas o fato dela estar bem, se ele não tiver um controle efetivo de que não fizer as devidas previsões, não fizer as devidas previsões,
talvez ele não vai poder gastar aqui na pessoa física o que ele gostaria de fazer. Então, assim, a primeira coisa que tem que fazer, primeiro, olhar com muita clareza mesmo a empresa. Tentar formar um fluxo de caixa, tentar levar uma vida um pouquinho mais regrada aqui na pessoa física, mas sempre voltada toda para a pessoa jurídica. Nunca misturar as coisas, porque a mistura entre a pessoa física e a pessoa jurídica, mistura de caixa é realmente um grande problema. Eu acho que de todo empresário do modo geral. Até aqueles que ou talvez as grandes empresas não tem esse problema, porque mas as médias empresas, pequenas empresas, essa é a forma. Vai lá, compra veículo, compra bens de consumo, ou ele sabe que ele está utilizando daquilo, mal sabe ele que aquele consumo, aquele bem que ele está comprando, tem duas formas de fazer. Uma, ou é retirada de programa para ele, vai ser imposto. Todas as despesas que ele tem dentro, ele não pode agregar dentro da empresa. Se ele quiser, ele sabe que é uma forma disfarçada também de ter retirado. A própria consumo, manutenção dele. E aí o que acontece? Não adianta comprar em nome da pessoa jurídica, porque tem determinados bens que não tem jeito. Você não vai ter 5 carros de passeio no nome da pessoa jurídica e usar que é para a empresa. Não tem como fazer. Né? Então, assim, eu acho que o resumo geral é não misturar as coisas. É difícil? É difícil. É difícil. Porque, já sabe, hoje, por exemplo, os controles que você tem, a transferência de um dinheiro fixo da pessoa física, da pessoa jurídica para a pessoa física, sabe muito bem que aquilo ali pode trazer algum problema para ele, em forma de pagamento de tributação. Não tem jeito, todo dinheiro, hoje, que nós já falamos, né? Hoje, tudo que está na pessoa jurídica, você tem dois parâmetros. Às vezes, você tira da pessoa jurídica para passar para a pessoa física para pagar uma coisa da pessoa jurídica, quer dizer, você fez uma movimentação totalmente desnecessária. E passa, e o Estado tem aquela impressão de que você está ganhando dinheiro com aquilo, mas não é, entendeu? Os seus custos têm que estar realmente. E você tem que saber também qual é a melhor forma de tributação que eu posso ter. O contador é a melhor pessoa que tem para te dar essa informação. Você chegar com o contador e mostrar, ele tem que mostrar para você. Você tem que primeiro dar o seu problema. E o seu problema ele vai te trazer a solução. O que você exatamente tem que fazer. Agora, não adianta fazer para depois vir consultar. Que aí você já tem que ir para o advogado. E, infelizmente, é assim. O contador está para levar tributação para pagar. E, às vezes, o advogado está para tentar resolver um problema que não tem como resolver. E aí o que acontece? Você gasta duas vezes. Você gasta com o advogado, gasta com o contador, e às vezes ele não deixou de pagar, e às vezes você tem aquelas transferências figurativas que acaba te gerando uma renda sem ela efetivamente existir. Interessante, eu fiquei nesse ponto quando o governo acabou, né, alguns anos atrás, com um boleto não registrado. Você lembra? Na época que você tinha boleto não registrado e boleto com registro sem registro, né? Quando eles acabam, acho que é a primeira medida da Receita mesmo, assim, pesada nessa linha de controle de fiscalização, eles acabam ali com aquele boleto sem registro. Então, ou seja, a partir daquele momento, eu falei, não, mano, foi 90, foi 2018, foi recente, 2017, enfim. Todos os boletos passaram a ser registrados, ou seja, pela quantidade de coisas que tinha ali dentro. Opa! Foi na época de DDA. Isso, acho que foi naquele período. Mas a gente não falhar aqui na linha do tempo, mas foi mais ou menos isso. Mas ali já foi uma coisa mesmo, né, de monitoramento. Os dados estavam se movimentando dentro da conta da pessoa jurídica. E o que você falou também em relação, não só muito isso, essa dificuldade, às vezes é o que a gente vê aqui conversando com eles, né, todos os dias, de fazer essa distinção de caixa, é porque ele que está administrando caixa. Porque é pequeno empresário, e aí que está o grande ponto, né, e sabedoria que a gente tem que ter. Pequeno empresário não é como uma grande corporação, que tem uma área estruturada, tem um CFO, tem gerente financeiro, tem área de compras, área de cobrança, perdão, compras a pagar, contas a receber, tesouraria, pessoas especializadas, em tese, né, pessoas especializadas, tem toda uma história, um currículo para executar aquela função. Pequena empresa, ou é o dono que está cuidando do caixa da empresa, ou é alguém de muita confiança nessa pessoa, porque é assim que as coisas funcionam na prática, né? Ou você ou você coloca alguém de extrema confiança sua para fazer essa administração.
E talvez essa proximidade, né, que se faz do caixa leva ele a misturar, né? Porque é ele que tá pagando e vendo todo dia. Imagina, o cara tem um boleto para pagar da escola do filho. Aí ele tem que pagar. Entre ele lá na conta da empresa, transferir para a conta da pessoa física e pagar pela conta do banco da pessoa física, sendo que ele está com o home broker ali, né, aberto, pagando as contas, as duplicadas da empresa, com esse outro boleto, o que ele vai fazer? Vai pagar. Porque essa é a realidade como ela é, né? Não é íntima. E talvez a grande sabedoria, quando a gente fala, a importância que você falou muito bem da contabilidade, porque a contabilidade é o único lugar que, se ele tiver registrado, tem como fazer essa distinção. Porque existe maneira de você fazer essa distinção, mesmo quando você paga um boleto lá da escola do filho, na conta da empresa. Mas se você tiver a contabilidade, você faz essa separação. Contabilmente, você faz essa separação. O fato, se você não tê-la, entra num bojo que entrou numa salada ali que tudo pode ser, como se aos olhos do fisco, tudo é receita, tudo é movimentação. E você depois que vai ter que provar, ou vai ter que justificar, na verdade, cada linha dessa, caso você venha a ser. Mas é realmente essa, acho que, como um pequeno empresário, né, e falando disso, olha, a maioria dos exemplos que a gente acaba tendo, né, pai? É sempre para grandes empresas, né? Grandes corporações, falam de estruturas muito grandes. E a gente, muitas vezes, hoje não, acho que tem mais conteúdo, né, falando em pequeno empresa, mas não sei se todo mundo está querendo conseguir tocar, não tocar na ferida, mas falar do que acontece de fato. Como eu disse, é o cara que está ali pagando as contas da empresa, na dinâmica de pagar a conta, mas só que daqui a pouco ele tem que descer lá na operação, porque tem um pedido que tem que sair, ou o cara que era motorista faltou, e talvez ele tem que pegar o carro e entregar, só que ele tem que pagar a conta. E, enfim, e isso é dia após dia. Né? Isso é o que todo pequeno médio empresário enfrenta. Essa é a realidade. Exato. Como melhorar isso, mano? Não tem. Eu acho assim, até você é que a gente sempre volta àquela mesma tema, até aquele mesmo tema. Eu acho que a tributação é bastante exagerada. O tributo realmente é muito alto. Mesmo com o sistema simplificado de tributação e tudo mais, mas seria as tabelas, você vê, se você passa de uma tabela para outra, você pega uma parte de um mês, uma outra parte de outro mês, você vê como é que é. Ela realmente sobe demais. É muito imposto a se pagar. Se a gente for tratar, às vezes até nisso, tem os nossos deputados aí que podem discutir sobre esse assunto, parece até que eles nem conhecem isso, nem sabem o que precisa, porque talvez tenham sido esse problema. Mas muitos deles são empresários e devem ter essa consciência. Mas o problema todo é esse. Eu tive um caso uma vez só, isso aconteceu numa fiscalização de uma pessoa física no imposto, foi o aproveitamento da resíduos médicos, pagamento de médico, né? Você pode fazer dedução integral. Na fiscalização, não, eles não colocaram, foi até interessante, eu sempre lembro de ter conversado, falado sobre esse assunto, eu me lembro, agora que eu estou. Quando você foi, quando ele fez a declaração, nós fizemos a declaração, eu falei, você pagou muito médico. Ah, mas a empresa paga, quem paga, se ela paga. Então você tira fora o que a empresa pagou e coloca o seu, o que você pagou. Não, mas aí, isso você quer fazer assim, pelo menos, não pode fazer. Aí a fiscalização, ele tinha receita suficiente para isso, para pagar aquilo lá. Só que o que aconteceu? Ele não conseguiu, o fiscal queria apenas a comprovação daqueles pagamentos, por onde foi feito. Essa foi a fiscalização. Olha que loucura. Nunca tinha visto isso na minha vida. A declaração dele era compatível. Se você pegar a sua história, receita dele e os pagamentos que você tem, tá totalmente, a compatibilidade existia. Mas o que aconteceu? Mas acontece que ele tinha outras despesas que não eram dedutíveis e que precisavam ser declaradas. Não dava, por exemplo, ele pagava aluguel de imóvel, que aluguel do imóvel tinha um limite. Entendeu? Então, o que acontece? Quando ele somou todos esses itens, aí o fiscal só queria saber a comprovação daqueles pagamentos. Foi isso que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Omissão de receita. Ele não tinha como comprovar. Mas foi o único caso assim, curioso que eu vi fora do normal. Fora do normal. A única coisa curiosa. E ele foi exatamente para isso. Identificar os pagamentos do médio, assistência médica, nós comprovamos uma parte da outra. Aí não teve jeito. Mas o problema só é esse, eu acho que não tem como, a gente não pode. O que nós temos, o que os fundadores têm hoje é o que está aí. E tem que seguir o que está aí.
Fora isso, é tudo conversa fiada. Interpreta. É. Não é divulgado. Não, não. Interpreta. Exatamente. Sabe? Cria, vai na linha da subjetividade. Se Exatamente. a vírgula tá antes ou depois. Exatamente. E o contador não, é pragmático, né? Você lê ali a litografia da lei. Ó, tem que ser aqui, ó. Até para fato, paga esse imposto na vez que eu vendo isso. Exatamente. E até mesmo para não ter má fé, o que acontece? O problema é o cliente pode achar que aquilo não é devido. O contador acha que é devido. Como que você quer que eu faça? Eu quero que você faça que não é devido. Então, tudo bem. Então você não traz a parecer jurídico, eu estou suportado e acabou o problema. Qualquer coisa que tiver, a decisão foi sua. Eu faço, eu tenho que ser feito do jeito que eu tenho, tem que ser feito. Acho que é isso, né? Não tem mais o que fazer. Não. Perfeito. Tá? Então, acho que é isso. Finalizar. Eu já falou, já estamos aí mais ou menos uns 30 minutos aqui, um pouco mais. Agradecer novamente, pai Adalto, por falar. E você falou, mas a gente estava falando disso, mas eu sempre chamei de ser Adalto. Adalto, e muitas vezes, muitos falavam, né? Pô, por que você chama seu pai de Adalto? Eu falei, eu sempre disse assim, falei, de verdade, eu nunca foi uma coisa imposta. Foi meio que no automático, de alguma maneira, lá na minha cabeça, desde o início, eu consegui separar que dentro da empresa a gente tinha que se tratar como. Eu tinha que tratá-lo, né, como adulto e fora pai. Nunca foi algo interessante, né? Nunca foi algo determinado. Né? Eu falei, não, tem que só, porque dentro da empresa, você nunca chegou pra mim e falou, dentro da empresa tem que chamar de doutor Adalto como todo mundo, né? Então, mas eu acabei sempre adotando esse critério. Enfim, talvez isso seja com certeza tema que talvez o tema interessante para a gente falar uma próxima oportunidade seria sobre essa coisa de sucessão, de família, que também a gente vê muito, né? Muitos conflitos, muitos problemas aqui, e talvez a parte deles foi assunto para o novo trauma. Mas novamente, agradecer pela participação. Isso aqui estamos só começando, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado, aproveitado aí. E muito obrigado mesmo por isso. Pai, mais uma coisa aí para fechar? Só agradeço, então, essa oportunidade de ser o puxador do carro, né? Você poder participar desse primeiro podcast. Né? Vocês sabem muito bem que, independentemente disso, eu aqui dentro da minha atividade estou à disposição de todo mundo, que precisar, sempre que precisarem de mim, estou disposto a minha experiência, a minha criatividade, né? E um pouco da credibilidade.